As profissões de empresário e advogado são as mais citadas como ocupação principal pelos candidatos às eleições de outubro. Esse é um destaque do site da CNN Brasil, que você acompanha aí. O levantamento não considera as ocupações de servidores públicos e o grupo do TSE de outras ocupações. Pela primeira vez, os policiais militares aparecem entre os 6 profissionais que mais pediram registros de candidatura ao TSE. E nós trouxemos aqui também as profissões mais citadas. Quase 13%, 12,7%, declararam atuar como empresários. 7% são advogados e quase 4% são vereadores. Nós temos também uma outra tela que destaca: quase 4% se registraram como deputados. Os administradores são quase 3% dos candidatos. E os policiais militares são 2,8% dos candidatos nessas eleições. Mais uma vez a gente conversa com o Gustavo Uribe, analisando esses extratos que a gente traz aqui para você em torno dessa eleição. O Uribe, essas ocupações que nós trouxemos aqui, empresário e advogado, né, como as primeiras ou as mais citadas como ocupação principal. Muitas vezes eu fico pensando, essa do empresário, será que é o empresário naquele inconsciente coletivo do gerador de emprego, o grande empresário, ou é mais uma precarização do trabalho e o cidadão vira um empresário por necessidade, né? É mais uma questão do inconsciente coletivo, de que eles geram empregos, ou seja, fazem a economia andar. E o setor empresarial, por ser empresário, conhece um pouco melhor o dia a dia da economia e da geração de empregos. Então isso faz com que eles tenham uma espécie de lugar de fala para tratar do assunto no Congresso Nacional. E advogados é comum, os advogados têm mais conhecimento sobre o Código Penal, mais conhecimento sobre a Constituição Federal, então estão um pouco mais aptos à produção de leis no Congresso Nacional. O que eu destaco como mais interessante é o crescimento dos policiais militares. E por quê? Porque os policiais militares tiveram um destaque maior no atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Ocuparam mais espaços, tanto na máquina pública, como também com o discurso do presidente Jair Bolsonaro, um discurso de combate à violência e também uma pauta que seja mais restritiva em relação ao Código Penal e ao aumento das penalidades. Então é comum. Outro ponto para explicar esse aumento dos policiais é a questão de que o PL é o partido que mais lançou candidatos ao Congresso Nacional. Isso, como essa é uma pauta cara ao presidente Jair Bolsonaro, você tem uma vinculação dos candidatos que são do PP, do PL e do Republicanos, que é a aliança que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Então é natural que você tenha tido um crescimento dessas candidaturas. Mas em relação a empresários e advogados, é a questão justamente das profissões que acabam ajudando na elaboração de políticas públicas e conhecimento do Código de Leis brasileiro. Aventou-se a possibilidade, Uribe, em alguns momentos da história política recente do Brasil, da criação de uma espécie de quarentena para alguns cargos, né? Então, para juízes, promotores, quem falou até de policiais também militares ou pessoas de forças de segurança. Quando a gente fala dessas pessoas que compõem parte do sistema investigativo, judiciário, de forças policiais aqui do Brasil, você acha que é como se fosse uma espécie de um nicho de mercado, uma possibilidade de conquistar votos da população, uma vez que a gente está falando no Brasil, de acordo com dados do Anuário de Segurança Pública de Violência, que nos últimos 10 anos, entre 2011 a 2022, nós tivemos 47 mil homicídios. É um dos países mais violentos do mundo. É um local relativamente, não sei se eu posso usar essa palavra, mas tentarei, confortável no sentido de buscar votos ali? Justamente porque é um problema endêmico no Brasil e que aqueles que estão na linha de frente, que conhecem um pouco melhor, acabam tentando colher dividendos eleitorais da atuação. Você tem também no Brasil a questão de locais muito esparsos e distantes do poder público, locais onde o poder público não chega. E essas autoridades policiais acabam representando o poder público. A gente viu, por exemplo, a questão de essas candidaturas de militares e também candidaturas de policiais serem maiores na região amazônica. São lugares mais distantes, onde a logística de acesso é menor e os militares têm um papel logístico, por exemplo, no transporte, tanto por rios como também aéreo. Então,
são figuras que acabam tendo maior representação na sociedade, acabam tendo maior influência na sociedade pelo papel de ser o representante do poder público em locais onde você tem ausência do poder público. Por isso que eles acabam, então, ganhando popularidade e entrando na política.